Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena, e esse vai ser o vídeo sobre os dias 8 e 9 do Festival do Rio. Não gravei vídeo ontem porque o último filme terminou às 3 da manhã. Minha voz está um pouco ruim porque o último filme de hoje me irritou tanto que eu entrei no filme bem e saí gripado, mas eu vou chegar lá. Eu vou ter que ser mais breve porque, enfim, são 8 filmes. O primeiro filme que eu vou comentar foi o primeiro de ontem, o filme novo do Lavo Dias, A Mulher que Se Foi, que é um filme de 4 horas de duração, quase 4 horas de duração, o que não é uma longa extensão considerando o trabalho do diretor, e que acompanha uma mulher que ficou presa durante 30 anos nas Filipinas, e ela finalmente sai da prisão em 97, quando a verdadeira autora do crime, que aliás estava na cadeia com ela, era a melhor amiga dela, confessa, e ela sai disposta, determinada a se vingar do cara que armou tudo para ela ser presa, que era um ex-namorado, enfim. Quer dizer, essa é o ponto de partida. O filme em si acompanha, do ponto de vista de trama, ele acompanha essa mulher enquanto ela se muda para uma comunidade, uma vizinhança perto de onde o cara mora, e faz amizade com os moradores locais. Bom, o filme ele é construído a partir de longos planos estáticos, com uma exceção, que é uma exceção curiosa, justamente por ser um contraponto ao que vem antes, que quando ela está buscando uma pessoa que sumiu, são longos planos estáticos que basicamente se concentram no comportamento daquelas pessoas. São longas cenas que vão acompanhar conversas ou silêncios entre os personagens. Em alguns momentos, esses silêncios, esses longos planos, principalmente porque a fotografia em preto e branco, com contraste alto, e os enquadramentos são muito bonitos, são muito elegantes esteticamente falando. Vários desses longos planos levam o espectador realmente, acrescentam algo, levam o espectador a entender como as relações ali se transformam. Por exemplo, só o fato de a gente acompanhar todo o ataque epilético da travesti, ela se recuperando e essa mulher ajudando e tal, isso é importante para a gente ver um elo se estabelecendo lá. Pode soar longo, desnecessário, mas não é desnecessário. Já vários outros planos, eles soam como desnecessariamente longos, ou até inclusive o plano como um todo, a passagem como um todo, desnecessária ao filme. Então, em vários momentos, a impressão que dá é que o filme não precisava ter 4 horas, mas como é uma marca do diretor, ele foi enchendo linguiça, vamos dizer assim, para poder estender o tempo de projeção. O filme também faz um comentário político subjacente, através até da própria situação daquelas pessoas com quem ela se relaciona e a posição de poder econômico, inclusive, do cara de quem ela quer se vingar. Gostei moderadamente desse Mulher que Se Foi. O segundo filme que eu vi no dia foi uma decepção do Alejandro Arra, que é o Adja, Alejandro Adja, enfim, que é um diretor de quem eu gosto moderadamente. O filme novo se chama Nona Vida de Louis Drax, e que tenta ser... A impressão forte que o filme dá é que ele tenta ser uma espécie de O Labirinto do Fauno, mas usando como metáfora, de certa maneira, o abuso infantil. Ou um jogo psicológico, um drama psicológico envolvendo uma criança com pais cujo relacionamento conflituoso obviamente afetam esse menino. O problema é que o filme, do ponto de vista, ele inverte, ele não sabe até que ponto ele está construindo uma metáfora, até que ponto ele está construindo uma fábula e até que ponto ele deve ou não mergulhar em aspectos metafísicos na condição do menino. Mas é uma trama boa. Quanto mais o filme passa, mais tolo ele fica. E o que o filme usa como revelação é algo que na metade do filme já é óbvio. Então, além de tudo, como surpresa, vamos dizer assim, como um mistério, ele não funciona. E como uma fábula sombria, ele não consegue criar o tom. No início, quando a gente vê Porquê das 9 Vidas do Louis Drax, é uma cena muito mais divertida uma sequência muito mais divertida do que sombria. E isso vai se repetindo ao longo do filme. Eu realmente fiquei muito decepcionado com A Nona Vida do Louis Drax. O terceiro filme que eu vi no dia foi um filme, uma comédia francesa chamada Belle e Gordon, são os diretores do filme, o casal que é diretor do filme, que aliás fez um outro filme sobre uma fada fairy, alguma coisa que eu vi no Doméstico, se não me engano foi no Festival do Rio há uns 4 anos, que é bem parecido o tom. Na verdade é uma comédia em que esse casal vive uma mulher, a Fiona, que vem de uma cidadezinha gelada no Alasca e vai para Paris para encontrar a tia, que é vivida pela Emmanuelle Rivat, velhinha, adorável do amor, e, obviamente, aquela jovem linda do Hiroshima Mon Amour. E essa sobrinha se perde. Ao chegar em Paris, a tia se perde, aliás, ela não encontra a tia, ela não consegue entrar na casa, ela perde passaporte, perde tudo e acaba se envolvendo com um mendigo local. Os personagens principais, o Dom, a Fiona e a tia, inclusive tem cores muito marcantes, o verde, o amarelo, o azul. E essas cores refletem os ambientes que eles ocupam, a mudança da relação entre eles.
Mas o resto, tirando alguns personagens secundários, o mundo que eles vivem é um mundo mais, vamos dizer assim, realista. Agora o humor é um humor inesperado. O filme tem momentos de humor que são surpreendentes, que soam ao mesmo tempo como tolice e uma sacada interessante. Como, por exemplo, eles estão no restaurante e a caixa de som que está tocando uma música, a batida do som faz todo mundo que está no restaurante saltar junto com o ritmo e cria uma imagem divertida. É um filme bobo, leve, descontraído e que realmente assim, foi uma das experiências mais agradáveis que eu tive aqui no festival. O último filme que eu vi no dia, não preciso nem comentar muito, é um filme do Ron Howard, um documentário chamado The Beatles, 8 Days a Week. É um documentário que gira em torno dos anos em que os Beatles estavam fazendo tour pelo mundo. E acompanha aquela maluquice do cotidiano deles na tour. É um filme basicamente construído a partir... Tem algumas entrevistas com Paul McCartney, com Ringo Starr, algumas entrevistas de arquivo com George Harrison e John Lennon, mas o centro do filme e o seu ponto forte são as imagens de arquivo que o Ron Howard recupera e que são sensacionais. Tanto momentos de bastidores, momentos de intimidade entre eles, quanto entrevistas com sacadas sensacionais dos personagens e principalmente momentos dos shows. É um filme daqueles que, inclusive para quem é fã dos Beatles, como eu, você fica fascinado e feliz do início ao fim. O primeiro filme que eu vi hoje foi um drama chamado Tomcat, que acompanha um casal, são dois, um casal homossexual, são dois caras, um cara que toca um instrumento de sopro, uma orquestra, e o namorado dele é o administrador dessa orquestra. E eles têm uma relação obviamente harmoniosa. A metade inicial do filme, basicamente, são várias cenas deles em casa, o carinho que eles demonstram pelo outro, inclusive várias cenas de sexo, e cenas de sexo, não vou dizer explícitas, mas com nudez frontal, que podem inclusive até soar gratuitas por serem muitas, mas não são, porque elas são importantes para estabelecer justamente a afinidade entre eles, o tanto que eles se desejam fisicamente, o tanto que eles se amam e têm carinho pelo outro. Por que isso é importante? Porque em certo momento, o músico toma uma atitude violenta, que eu não vou descrever qual que é, porque é um spoiler, mas ele comete uma ação violenta, grave, de impulso, que nem ele entende de onde veio aquele impulso, e isso muda a relação entre eles. A segunda metade do filme é justamente como ele tem dificuldade em lidar com ele mesmo e como o namorado dele não consegue, tem dificuldade para se aproximar de novo, porque aquela ação mudou a sua percepção do homem que ele amava. E isso é muito interessante porque leva a uma discussão não só sobre a natureza do relacionamento, mas o que nos define como humanos e como às vezes um incidente é o suficiente para, ou não é suficiente, para mudar quem nós somos, ou mudar a percepção de quem nós somos, até que ponto qual deveria ser a natureza dessa ação para que as pessoas que nos conhecem começassem a se questionar se realmente elas nos conhecem. Como é que isso afetaria o relacionamento? Então é um filme que promove uma discussão muito bacana nesse sentido. Os dois atores são atores sensacionais. É um filme muito delicado na maneira como ele trata o relacionamento deles. Gostei muito desse Tomcat. O segundo filme que eu vi no dia hoje foi Raw, que é um terror francês, que gira em torno de uma menina que vai para a faculdade. A irmã dela já estuda na faculdade e essa menina de repente começa a se descobrir canibal. O filme lembrou muito um canadense chamado Possuída, Ginger Snaps, em que basicamente é a mesma coisa, a relação de duas mulheres. Agora nesse ano não estou me lembrando se elas são irmãs no Ginger Snaps, mas eu acho que são. Em que uma delas começa a se descobrir, depois de perder a virgindade, começa a ter desejos sexuais, se descobrir lobisomem. Lobismulher, sei lá. E esse filme ela se descobre canibal. A metáfora é óbvia. E é recorrente nos filmes de terror. Só que esse filme, inclusive, me parece muito uma refilmagem. Vários pontos da trama são muito similares ao Ginger Snaps, substituindo o fato dela ser a licantropia, ó, o termo técnico, hein? A licantropia pelo canibalismo. A direção aposta muito no gore, muito no choque para provocar o seu efeito, isso é um problema. Mas é um filme, como eu falei, eu já vi melhor no Ginger Snaps. Não me convenceu muito esse, não. O terceiro filme que eu vi no dia foi um filme mexicano chamado Todo o Resto, com a Adriana Bazar, que é um estudo de personagem. Uma mulher solitária, que é uma funcionária pública, até a maneira dela se vestir, a decoração do apartamento, como ela se comporta, a rotina dela, a maneira como ela trata as pessoas no dia a dia. É uma mulher, obviamente, solitária, uma mulher sem vida, uma mulher... Enfim. E ela tem o hábito de chegar à noite e anotar o nome de todas as pessoas que ela atendeu naquele dia, inclusive fazendo uma pontuação de quem que ela resolveu o problema, de quem que ela aceitou a documentação e de quem ela não aceitou. E é isso. É um filme construído, inclusive, é um estudo de personagem daqueles assim,
construído com longos planos, sem cortes. E um dos problemas principais do filme é que, aliás, como Para Ter Onde Ir, aquele filme paraense que eu comentei anteontem, é um filme que ele não sai de lugar nenhum e não chega a lugar algum. A protagonista, inclusive a atriz, que é uma atriz muito boa, a gente percebe a entrega e a vontade de construir algo ali, uma complexidade psicológica, mas uma complexidade psicológica que o filme não sustenta, por mais que ele tenha uma rigidez estética que tente nos passar esse isolamento emocional, essa solidão da protagonista. Mas é um filme que me deixou indiferente a personagem. E isso é um problema num estudo de personagem. E o último filme que eu vi no dia, esse que me irritou, me deixou gripado, inclusive, é um filme novo do Todd Solondz chamado Inner Dog, que na verdade ele acompanha 4 historinhas, vamos dizer assim. Ele é obviamente uma antologia disfarçada de longa-metragem que ele usa a figura do passé do título para poder criar uma continuidade entre as 4 histórias. Mas é uma continuidade, inclusive, sem continuidade. A primeira e a segunda história tem uma ligação, a segunda para a terceira nenhuma, a terceira para a quarta nenhuma, a quarta para as outras não tem nenhuma. Então, quer dizer, além de tudo, do ponto de vista estrutural, ele é, enfim, bem diluído. As histórias em si são histórias desinteressantes, tolas. Os personagens, até pela rapidez com que quer dizer, o filme é um filme curto, 4 histórias, não é um filme de 80 e poucos minutos. Os personagens não têm chance para se desenvolverem. O segmento que conta com a Greta Gerwig e com o Kieran Culkin, nenhum dos personagens diz nada. Eles são personagens vazios e que a história que eles habitam são vazias. A primeira história do menino, que é um menino que está se recuperando de câncer, que ganha um bacê com a Julie Delpy, inclusive, só vale por um monólogo hilário da Julie Delpy, quando ela está tentando justificar uma coisa para o menino e faz um horror na criança. E a última, com a Ellen Burstyn, também é uma besteira, que protagonizada por uma personagem que, ao mesmo tempo que ela é amarga e rancorosa e solitária, ela demonstra uma sensibilidade no momento em que a gente não espera, com uma neta que ao mesmo tempo parece sensível, mas não é. Quer dizer, até a história sendo curta, os personagens são muito mal definidos. Para mim, a única história que realmente interessou nesse filme foi a do Danny DeVito, que faz um escritor, um roteirista frustrado e que é um mau professor, inclusive, sem tesão pela vida. E ele toma uma decisão, enfim, que é uma decisão interessante, mas mesmo assim o filme ele não sabe como encerrar. Eu tenho que ser breve, até porque são muitos filmes e também para não dar spoiler. Mas o que me incomoda é a irreverência artificial forçada do filme, sabe? Ter um intervalinho, fingido intervalinho com o bacê. Vai agora comer uma pipoca, no intervalo, e aí parece um bacêzinho, música. Além do bacê não ter função nenhuma em nenhuma das 4 histórias, ou basicamente função nenhuma, servir simplesmente como uma amarra estrutural artificial, ainda cria um senso de humor, tenta criar uma atmosfera de humor que... Esse é o tipo de filme que dá um mau nome para os indies norte-americanos, que fazem o indie deixar de ser um sistema de produção e virar um gênero, principalmente um tipo um subgênero do indie norte-americano, que é o mumblecore. Esse não chega a ser mumblecore, mas ele tem aquela pretensão do indie norte-americano clichê de achar ou tentar convencer que está fazendo algum tipo de reflexão existencial interessante, quando na verdade ele só está tentando ser irreverente. Enfim, foram esses 8 filmes. Desculpem a duração do vídeo, mas são 8 filmes. Um grande abraço e bons filmes.